Olá, o meu nome é Nuno Ribeiro e sou um dos autores do novo projeto ASA de 5º ano ADN, Aprenda a Descobrir a Natureza. Este projeto é constituído pelo Manual dos Volumes, o Caderno de Atividades, ambos com versão do professor e do aluno, e o dossiê do professor. Inclui também o Manual Inclusivo, uma brochura que reúne um conjunto de propostas inovadoras como atividades STEAM e debates de consciência e o jogo de tabuleiro ADN Biocards. O projeto contempla ainda o acesso à plataforma Aula Digital, onde encontrará o manual interativo, juntamente com centenas de recursos digitais e uma aplicação exclusiva de realidade aumentada. Acreditamos que a motivação dos alunos é essencial para a aprendizagem. Por essa razão, criamos um manual capaz de prender a atenção dos alunos a cada virada de página. Para tal, apostamos em ilustrações apelativas e pormenorizadas que transmitem visualmente os conteúdos abordados e em infografias claras e explicativas que permitem explorar os conceitos de um modo muito visual e esquemático. Apostamos ainda na utilização de imagens reais e de exemplos de fauna e flora existentes em território português. Nesta imagem podemos ver a rubrica InstaLife, que apresenta espécies icónicas da biodiversidade nacional, mostrando algumas das suas características, para despertar a curiosidade científica. O manual apresenta uma estrutura clara que torna a exploração de cada capítulo muito fácil. Cada tema do manual inicia com uma dupla página na qual constam a identificação do tema e dos respectivos capítulos e uma atividade de diagnóstico e de mobilização dos conhecimentos prévios dos alunos, designada Vou Recordar, constituída por atividades simples de preenchimento de espaços. Segue-se a abertura de capítulo. Esta dupla página apresenta a questão essencial, com o grande objetivo a atingir no final do capítulo, e uma secção designada Ponto de Partida, com uma atividade introdutória. Esta atividade tem sempre associado um recurso digital para uma maior motivação. Depois da abertura de capítulo, são apresentadas as páginas de desenvolvimento. Na primeira página surge o Meu Guia de Apoio, que apresenta os objetivos de aprendizagem e os conceitos-chave do capítulo. Os conceitos-chave estão devidamente destacados no texto didático para permitir aos alunos localizar facilmente a sua definição. Cada dupla página de desenvolvimento inclui uma questão-problema que dá o mote para o desenvolvimento dos conteúdos através de texto, imagens e rúbricas, e apresenta exercícios de aplicação e as ideias-chave. Ao longo do texto, quando necessário, surge a rubrica Por Outras Palavras, que ajuda o aluno explicando palavras mais difíceis e complexas. Após o desenvolvimento de todos os conteúdos, surge a secção Organiza o que aprendi, onde são apresentados textos curtos e esquemas que resumem os conteúdos abordados, com a indicação das páginas onde são explorados. Esta secção termina com a retoma da questão essencial, sendo apresentada uma proposta de resolução. Cada capítulo termina com a secção Verifica o que aprendi, onde são apresentados exercícios diversificados, com dificuldade diferenciada e com a identificação das competências mobilizadas em cada exercício. O estudo autónomo do aluno é facilitado com a indicação das páginas que devem ser consultadas caso ocorram dificuldades na resolução de qualquer exercício. Consideramos que o projeto ADN 5 é inclusivo, uma vez que contém diversos recursos pensados para auxiliar o professor a implementar estratégias de inclusão. Exemplo disso é o Manual Inclusivo, onde os conteúdos essenciais a desenvolver nas ciências naturais no 5º ano de escolaridade são apresentados de forma sintética e com atividades de aplicação para a resolução de forma autónoma. O projeto fornece também uma régua de leitura, que auxilia, por exemplo, os alunos com dislexia. Já no dossiê do professor, são disponibilizados diversos materiais para apoiar a educação inclusiva e a diferenciação pedagógica, como as fichas de avaliação com diferentes níveis, as atividades de ciência para todos e as fichas de recuperação. Esta dimensão também está presente ao longo do próprio manual, com a existência de exercícios com diferentes níveis de dificuldade, vários tipos de informação e sínteses multilink no final de cada capítulo, que facilitam a compreensão por parte de alunos cuja língua materna não é o português. O manual ADN 5 é constituído por um conjunto muito diversificado de atividades para apoiar o seu trabalho. Apresenta rúbricas variadas que surgem ao longo do texto didático do manual e que se constituem como propostas de trabalho opcionais. A rúbrica Minecraft apresenta desafios de tipologias variadas para promover as competências presentes no perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória. A rúbrica Ecodesafio apresenta atividades que os alunos podem realizar para promover a consciência ambiental dos seus pares. A rúbrica CNTV apresenta vídeos nos quais se abordam temas relacionados com os conteúdos da página, como por exemplo o Dinis, o mini-biólogo,
que fala das adaptações do sardão aos fatores abióticos. São animais fantásticos e eles, por acaso, eu sei que chama fêmea porque os machos têm a cabeça mais larga. Existem ainda atividades práticas diversificadas e diferentes, de modo a serem motivadoras. Todas as atividades foram pensadas para utilizarem materiais acessíveis, o que facilita a sua implementação na sala de aula. Em diversas páginas do manual estão associados recursos de realidade aumentada que permitem a visualização dos conteúdos em 3D para uma melhor compreensão dos mesmos. O caderno de atividades apresenta propostas diversificadas e criativas, sendo um auxiliar do trabalho em sala de aula, mas também um recurso facilitador do trabalho autónomo do aluno. As fichas formativas auxiliam o aluno a consolidar conhecimentos e a avaliar as aprendizagens desenvolvidas no final de cada capítulo. As fichas interativas podem ser realizadas de forma digital ou em papel, sendo um recurso versátil e apelativo para os alunos. Podemos ainda encontrar no caderno de atividades relatórios orientados para cada uma das atividades práticas propostas no manual, ajudando os alunos a realizar os registros das diferentes etapas de cada atividade. As atividades práticas e laboratoriais que são propostas no manual foram estruturadas de forma acessível e com materiais diversificados, o que facilita a sua concretização. Em acréscimo, além de serem apoiadas pelo caderno de atividades, todas as atividades laboratoriais são apoiadas por vídeos do seu desenvolvimento. Nesta atividade, vamos estudar a influência dos fatores abióticos no comportamento dos bichos de conta. Para isso, vamos precisar de 20 bichos de conta, tina de vidro com sol. Este projeto inclui também o jogo BioCards, que permite rever e consolidar conteúdos numa vertente de gamificação, e ainda uma brochura com atividades STEAM, debates previamente estruturados acerca de diversas temáticas relacionadas com as ciências naturais e guiões direcionados para o aluno acerca de como desenvolver diferentes tipos de trabalho, como a elaboração de um cartaz ou de um trabalho de pesquisa. Para além do que já foi referido, o dossiê do professor contém os recursos necessários para apoiar o professor em todas as fases da sua atividade, desde a planificação e gestão curricular até à avaliação, com recursos variados e inclusivos, englobando rúbricas de avaliação direcionadas para o professor e para o aluno. Em formato de papel e digital, este dossiê disponibiliza atividades diferenciadas e interdisciplinares, incluindo até projetos de educação para a saúde e de articulação com a cidadania. A esta grande variedade de recursos, acrescenta-se a oferta de um apoio contínuo ao longo dos 6 anos de vigência do projeto e um webinar de apoio à implementação do projeto no início do ano letivo, o que nos faz afirmar que, de facto, o ADN 5 confere um forte apoio ao professor. Os recursos digitais têm uma relevância cada vez maior na sala de aula, enriquecendo o processo de ensino-aprendizagem. Por esse motivo, apostamos em recursos digitais inovadores. O projeto ADN 5 tem mais de 200 recursos digitais associados, desde visitas virtuais a simuladores, vídeos laboratoriais, apresentações, entre muitos outros. Cada recurso tem um objetivo pedagogicamente concreto e foi desenhado especificamente para ser utilizado com alunos de 5º ano. O manual está disponível em versão interativa, o que facilita muito o trabalho em sala de aula. Pode, por exemplo, projetar o manual no quadro e explorar recursos digitais ou materiais do caderno de atividades ou do dossiê do professor sem sair da página onde se encontra. Ou ainda, responder às atividades do manual diretamente nas páginas e fazer a correção automática, tornando a aula mais dinâmica. Destacamos também as aulas interativas, uma funcionalidade inovadora que permite ao professor integrar os recursos associados a este projeto numa sequência didática para criar percursos pedagógicos personalizados. Por último, gostaríamos de destacar a aplicação de realidade aumentada Leia RA. Esta aplicação está disponível gratuitamente para todos os dispositivos móveis Apple e Android. Depois de instalada, temos apenas que apontar para as páginas do manual com recursos para estes serem despoletados. Mas mais do que falar sobre a aplicação, importa demonstrá-la. A realidade aumentada é uma tecnologia que nos permite sobrepor objetos virtuais à realidade, utilizando, por exemplo, um telemóvel. Esta tecnologia é utilizada ao longo do manual
para desplotar objetos 3D ou imagens 360. Por exemplo, na abertura do capítulo 1.3, A Água e os Seres Vivos, explora-se a Frecha da Miserela, a maior cascata em Portugal continental. Ao apontarmos para as páginas correspondentes, desplotamos uma imagem 360 do local que nos transporta para esse mesmo local, sem sairmos da sala de aula. Nas páginas 122 e 123 do segundo volume do manual, temos a possibilidade de explorar em 3D vários modelos de microscópios e, desse modo, explorar e compreender melhor esse importante instrumento científico. Esperamos que esta apresentação do projeto ADN tenha sido esclarecedora. Trabalhamos arduamente para vos trazer um manual inovador, inclusivo, motivador para o aluno e facilitador do trabalho do professor. Tudo isto porque ensinar está no nosso ADN. Tire o máximo partido do mundo digital do novo ADN 5. Repleto de novidades, uma das mais inovadoras é a realidade aumentada. Veja os conteúdos ganharem vida. Animações 3D com hotspots e informação complementar sob a forma texto, imagens e vídeos. Imagens 360 graus. Explore locais incríveis. Ou viaje sem sair da sala de aula com visitas virtuais 360 graus. Use os simuladores e deixe os alunos descobrirem a ciência. Torne-os em pequenos cientistas com os vídeos laboratoriais com perguntas interativas no final. Para isso vamos precisar de 20 bichos de conta, tina de vidro com som. Vídeos CNTV, veja a natureza em ação. São animais fantásticos e eles, por acaso, eu sei que se chama fêmea porque os machos têm a cabeça mais larga. Vídeos explicam conceitos e têm uma breve síntese no final. Quando se movimentam em ambientes com pouca ou nenhuma luz, utilizam a estratégia da ecolocalização. No ADN 5, as fichas do caderno de atividades são interativas. Como grande novidade, para além do manual poder ser todo automaticamente traduzido para 80 línguas, o ADN 5 tem sínteses e vídeos com texto e áudio traduzido em 4 línguas: inglês, francês, espanhol, ucraniano. Esta nova funcionalidade tornará as suas aulas mais inclusivas. Абіотичні фактори. Абіотичні фактори зумовлюють тілесні та поведінкові адаптації. Kahoot e jogos, a brincar vamos consolidar. Grande novidade, manual interativo. Todos os recursos do ADN 5 estão já prontos a usar e inseridos nas páginas do manual interativo. Seria mesmo fixe se eu conseguisse fazer um vídeo. Resolva as atividades escrevendo nas páginas e faça a correção automática. Projeta em sala de aula e, num só clique, pode mostrar as soluções a linha ou da totalidade da página. Aceda às fichas do caderno de atividades ou do dossiê num só lugar. É mesmo prático de usar. Tudo disponível online e offline através de download da aula digital. Outra grande novidade: aula interativas com sumários. Os seus planos de aula prontos a usar. Com sumários e recursos selecionados para cada aula, projete a sequência de aprendizagem ou partilhe com os seus alunos. Smart, ferramenta de estudo autónomo gratuita com a licença oferta. Sínteses, vídeos e quizzes permitem rever o essencial da matéria e receber feedback. Apresentações PowerPoint, vídeos, animações, infográficos, simuladores, jogos, quizzes, testes interativos e muito mais em www.adn5.asa.pt. Dê o salto e ligue-se já! Aula digital, aprender é incrível! Lei Educação, um ponto de encontro.